Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Eu sou Bianca Vilela, sou fisiologista do exercício e consultora em saúde no trabalho. E hoje vou ter o privilégio de mediar uma grande conversa com dois doutores, uma conversa super interessante, com o doutor Diandro Mota e com o doutor Roberto Navarro. Bom, para quem não sabe, o nosso tema e o nosso propósito dessa grande conversa, é claro, é o Dia Mundial da Segurança do Paciente e toda a reflexão em torno da saúde do mesmo. O quanto isso é importante, não é verdade? Bom, gente, na verdade esse dia, ele é comemorado no dia 17 de setembro. Só que nesse ano vai cair num sábado. Então, optamos por fazer durante a semana, não é, pessoal? Tem o pessoal já entrando aqui, eu dando as boas-vindas para vocês, pessoal. Vai ser muito bacana realmente esse período que estaremos juntos. Já já eu vou convidar os doutores para estar com a gente, tá bom? Bom, além do Dia Mundial da Segurança do Paciente, é claro que a gente vai abordar os pilares da saúde integral, uma rotina saudável e, lógico, gente, a importância de colocar isso na nossa prática. Isso é super, hiper importante, viu? Bom, lembrando aqui também, eu preciso dar esse recadinho, que essa é uma iniciativa da área de farmacovigilância da AstraZeneca, em parceria com quem? Com o Faz Bem. A gente está aqui no perfil do Faz Bem, então eu tenho que falar dele, obviamente. Bom, gente, agora eu vou chamar os doutores para essa conversa, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui para ver se o pessoal já está entrando. Doutor, deixa eu ver. Doutor Diandro e o doutor Navarro. Vamos lá, gente. Se vocês não estiverem aqui ainda, tá? É só pedir para se conectar comigo, tá bom? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Eu vou. Pedidos para participar. Leandro já tá aqui, daqui a pouquinho ele vai entrar. E o doutor Navarro daqui a pouquinho chega, né? Quando o doutor Diandro chegar, chegou, doutor. Boa noite, querido. Tudo bem? Tudo bem, Bianca? Você me ouve bem? Ouço, tá tudo certo. E você me ouve bem também? Tá excelente aqui, tá perfeito. Então tá ótimo, doutor. Enquanto o doutor Roberto Navarro ele entra, eu vou pedir para o senhor simplesmente se apresentar de uma forma breve, porque os currículos são muito gabaritados, tem muita coisa para falar, mas brevemente aí uma apresentação do que a gente pode esperar e um pouquinho do seu currículo, por gentileza. Bianca, eu sou, antes de mais nada, um amante da prevenção e da boa saúde. A minha formação foi em cardiologia, fiz doutorado em prevenção cardiovascular e é o que eu levo para os meus pacientes no consultório no dia a dia. Então, você está aqui diante de uma pessoa que ama falar sobre como a gente pode cuidar da nossa saúde de uma forma eficiente e sempre tendo o autocuidado, tanto da saúde mental e do corpo físico, como algo primordial para seguir na trilha da longevidade saudável. Olha, que maravilha! E já estamos aqui com o doutor Navarro. Muito obrigada, doutor Diandro. Que papo bom! Eu estou super animada com esse papo, aliás, animadíssima. E estamos agora recebendo o doutor Roberto Navarro. Doutor, o mesmo que eu solicitei para o doutor Diandro, eu vou pedir o senhor também. Que se apresente de forma breve, porque senão vocês ficam uma hora aqui, o currículo é tão grande e a gente tem muita coisa para falar. Tá certo, Bianca. Primeiro, eu agradeço o convite para essa live, que eu acho muito importante esse assunto. Eu sou médico formado há quase 30 anos pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Vim para São Paulo fazer minha residência em clínica médica, fiz pelo Sistema Único de Saúde, pelo SUS, passei por muitos hospitais, inclusive o Dante Pazanese, de cardiologia, e vi que existiam muitas doenças crônicas que afetavam as pessoas. Eu falava, gente, por que que a gente não conseguiu prevenir isso aí? Aí eu comecei a me dedicar muito à medicina preventiva, aí me especializei em nutrologia, depois da residência de clínica médica, e trabalho com foco em prevenção, qualidade de vida, peso saudável, longevidade com saúde, né, através de uma abordagem bem abrangente. E espero contribuir com a minha experiência nessa live aí, que esse assunto é muito importante. É muito importante, com certeza. Estou muito feliz aqui também em poder participar e mediar um bate-papo tão legal. E para começar, né, tem uma pergunta aqui, um questionamento que eu quero compartilhar com os senhores e aí a gente poder discutir com mais profundidade, né?
Bom, o nosso tema principal, a gente já sabe, né, que é a segurança do paciente. E eu queria saber de vocês, pensando nesse tema principal, qual é o impacto dessa segurança na vida do paciente? Porque vocês têm um consultório super cheio, conversam com muitas pessoas. Eu estou nas empresas, eu sou fisiologista e palestrante, então eu converso diariamente aí com centenas, às vezes dezenas, mas chega até centenas de pessoas por dia com as quais eu converso e compartilho todos esses insights de saúde. Mas enfim, né, pensando aí na especialidade de cada um, conta um pouquinho da importância do tema para os nossos pacientes. Pode conversar primeiro aí, Diana. Pode. Obrigado pela gentileza, Navarra. Então vamos lá. Eu tenho uma visão um pouco ampla sobre isso, sabe, Bianca? Eu imagino que quando a gente fala sobre segurança do paciente, eu tenho que ponderar tudo que envolve, de fato, o bem-estar dele, desde o momento que ele chegou ao meu consultório, até mesmo o momento que ele for começar a utilizar uma medicação que eu tenha prescrito ou alguma intervenção que eu tenha proposto. Então, uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado é avaliar as necessidades do paciente, sempre compartilhando a nossa opinião com o que é mais aceito pelo paciente, levando em consideração o que ele tem de formação, o que ele tem de interesse e investimento de saúde. Não pode ser algo que esteja distante, a expectativa dele distante do que a gente pode oferecer ou o que a gente quer oferecer muito distante do que ele deseja. Mas, a partir do momento que a gente se propõe a cuidar do paciente de uma forma integral, tudo que eu for propor para ele, desde um simples exame para fazer a investigação de uma doença, eu já tenho que pensar na segurança dele. Será que isso que eu estou propondo, por exemplo, fazer um cateterismo para algum paciente que não tem uma indicação muito bem estabelecida, eu estou respeitando a segurança dele? Será que eu não estou querendo atropelar o processo de investigação de uma doença coronária, um paciente que talvez nem precisasse fazer um cateterismo? Aí vamos para outro exemplo. Quando eu recebo alguns exames e vou interpretar esses exames e vejo a indicação de algumas terapias medicamentosas. Será que eu respeito qual que é a melhor opção para aquele paciente que está diante de mim? Porque não existe uma receita de bolo. Eu não posso agrupar todo mundo numa única situação e achar que a mesma solução para esse grupo de pessoas vai servir para cada paciente que faz parte desse grupo. É Então, muito individual, né? exato, por isso que a gente fala, exato, Bianca, por isso que a gente fala, terminando para passar a palavra para o Navarro, que a gente adquire muito conhecimento com pesquisas clínicas muito bem feitas, né? Extremamente controladas, em ambientes que prezam primariamente pela segurança do paciente, para depois mostrar que alguma intervenção seja eficaz. Se a gente parte desse pressuposto, a gente tenta trazer conhecimento sempre falando de grupos de pessoas. Então você tem uma média de idade, você tem uma prevalência de sexo, você tem uma prevalência de diferentes tipos de doença dentro desse grupo de pessoas. Quando eu vou aplicar o conhecimento gerado para um paciente, eu tenho que saber, será que esse paciente ele representa muito bem aquele grupo? Ou de repente ele é de um perfil que nada casa com aquele grupo e o que eu estou propondo para ele de tratamento ou mesmo de investigação não leva em consideração a segurança desse paciente. Então, eu enxergo dessa maneira muito ampla, sabe, Bianca, que a segurança do paciente vai desde o que a gente propõe de investigação até o tratamento e o acompanhamento durante o tratamento de qualquer processo de terapia. Que bacana, e de forma tão individualizada, isso é muito bonito. Bom, antes do doutor Navarro falar, tem uma galera entrando aqui, pessoas já conhecidas, logicamente, né? E eu quero dar uma boa noite para todo mundo, pessoal. A gente está falando aqui da segurança do paciente, com dois médicos que têm uma expertise muito grande, tá? Que é o doutor Navarro e o doutor Diandro, e perguntas importantes. E depois, ao final, a gente vai responder algumas perguntinhas e quem tiver, lógico, a sua, fica guardadinho aí para depois a gente poder responder também. E doutor Navarro, vamos lá com a sua resposta, então? Pensando aí no paciente, né? Qual é a implicação para ele desse Dia Olha, Mundial da Segurança? sem dúvida. Bianca, eu posso dizer que na minha área, como nutrólogo, como clínico, eu recebo pacientes que querem ver o todo, que querem fazer um check-up, querem ver a saúde geral, mas dentro, como nutrólogo, a grande vulnerabilidade que eu vejo dos pacientes em termos de segurança é o uso sem qualquer orientação ou um segmento de um plano alimentar sem qualquer individualização, Bianca. Esse talvez seja o grande desafio que eu vejo. Dois pontos aí. Primeiro,
Quando eu pego um paciente que precisa de uma intervenção medicamentosa real, né, que eu preciso, por exemplo, pegar um diabético, ou um pré-diabético, ou um hipertenso, ou um paciente com obesidade, que a gente às vezes precisa da intervenção medicamentosa, na minha área, eu vejo os pacientes serem muito resistentes a isso. Como se não, eu não preciso dessa intervenção, porque só se eu me alimentar bem, ou se eu tomar um suplemento X de uma vitamina X ou Y, eu consigo cuidar da minha saúde. E é essa linha divisória que às vezes eu explico para o paciente. Fala, peraí, calma. Existem situações onde o suplemento nutricional, será que se eu prescrever vitamina D para um paciente, ou magnésio para um paciente, ou vitamina C, seja qual for a intervenção de suplementação, ela é completamente individualizada e o paciente acha que isso é genérico, todo mundo pode tomar, todo mundo cura tudo só com suplementos. E é isso que às vezes eu tenho que explicar, paciente, não é tão simples assim. Porque você, primeiro, medicamento, eu acho que o doutor Diandro não vai ter um paciente que chega na consulta dele e questiona se aquele antihipertensivo está certo ou se está errado. Porque o profissional é ele vai dizer, não, para a sua hipertensão é esse mecanismo que eu quero controlar. Seja um beta-bloqueador, seja um vasodilatador, existe a indicação correta que o cardiologista prescreve. Na nutrologia, as pessoas acreditam que são autodidatas. Não, mas eu li isso, fulano falou, eu li na internet que esse suplemento cura a minha hipertensão. E, eu vou tomar magnésio... E olha como são, claro, e olha como são as coisas. A galera aqui, a nossa audiência, está concordando com tudo que vocês estão falando, né? E é isso mesmo, pessoal. E tem que procurar a ajuda de um especialista. Porque hoje a gente vê blogueiros vendendo curso de como emagrecer. Ou então busque essa vitamina, que isso vai deixar a sua pele esticada. Gente, pelo amor de Deus, nós precisamos ter esse cuidado, né, doutor? E vamos lá, fica à vontade para complementar. Eu só queria fazer essa pausa, porque o pessoal tá concordando. Sim, como existe a automedicação, existe a autossuplementação. Então, as pessoas, às vezes, correm risco por uma suplementação totalmente inadequada, né? E, às vezes, eu pego pacientes que entram na consulta e tiram, assim, uma mala de suplementos. Fala, eu tomo isso, aí eu vou começando a entender e filtrar, falar isso não precisa, isso aqui não tem necessidade, isso aqui poderia ser legal. Mas primeiro vamos avaliar você, vamos individualizar você. Hoje, gente, existe até perfil genético das pessoas. Hoje a genética já está aí para a gente usar. A gente tem variantes genéticas que uma alimentação muito rica em gordura saturada, o que a gente já sabia que é um risco cardiovascular, mas pode ser potencialmente pior para uma pessoa com variante genética, onde a gordura saturada em excesso pode fazer mal. E a pessoa chega fazendo uma dieta cetogênica, por exemplo, que é uma dieta que você exclui carboidratos e se entope de gordura. Ah, mas a gordura não tem problema. Não, imagina, isso é coisa da mídia. Não, faz sim, porque você tem variantes genéticas que podem te trazer problema. Então, quanto mais a gente individualiza com exames, né, doutor Diandro, que é, vou chamar de Diandro aqui, né, sem as formalidades. Sim. A gente tem fator de risco, tem exames, né? Tem exames que analisam o fator de risco, você tem marcador inflamatório alterado. Então, eu contextualizo muito e falo, olha, para de usar suplementos como se fosse cura de todos os males ou como se não fizesse mal, porque um suplemento mal prescrito tem efeito colateral e leva risco na saúde. Claro. Essa é a vulnerabilidade que eu vejo nos meus pacientes, na segurança dos meus pacientes. Que legal, doutor. Isso é muito legal, porque tanto o senhor quanto o doutor Diandro mencionaram a questão da individualidade. Quando eu bato um papo lá com o pessoal nas empresas, ai, Bianca, eu tô tomando X, uma dosagem altíssima, exemplo, de vitamina D ou de vitamina A. Eu falo, pessoal, cuidado, porque algumas vitaminas têm diferenças de vitaminas hidrossolúveis para lipossolúveis, né? Pessoal, aqui a gente não precisa entrar muito nesse detalhe, mas algumas podem intoxicar. Então, toma muito cuidado com essa questão da automedicação, porque a minha quantidade é diferente de um jogador da NBA de 2 metros de altura, que tem um estilo de vida diferente. Então é bem isso mesmo, né, pessoal? Entender que cada um é cada um e cada um tem uma necessidade, e mencionaram muito bem a questão genética, porque nós temos os hábitos, nosso estilo de vida, estilo alimentar, e nós temos também a questão genética que deve ser levada em consideração. Perfeito. Tão bom quando os três concordam. Nós é muito três bom, temos a mesma linha, né, de pensamento. Muito gostoso. E eu tenho uma outra questão também, que agora a gente não pode deixar de esquecer. Nós tivemos a pandemia bem forte durante 2 anos e meio. Ainda estamos, né, numa consequência, num prolongamento, ainda estamos em pandemia. Não podemos dizer que isso simplesmente acabou, né? Tivemos o antes
que a saúde já não era tão levado a sério por muita gente. Durante a pandemia, quantas e quantas pessoas não abandonaram os médicos, o check-up, começaram a fazer, né, tudo por conta própria e hoje estamos nesse momento. Como é que vocês sentiram isso, doutores, no consultório? Vocês sentiram essa diferença entre essas três fases, digamos assim, né? Ou tá normal? Não tá normal, né? Conta pra gente que a gente quer saber como é que tá o consultório. Ô, Bianca, a gente sentiu muito, tá? Principalmente na cardiologia, eu vou falar para você que a, a, a quantidade de paciente que começou a deixar de comparecer em pronto atendimentos cardiológicos com queixas que são comuns do dia a dia. Só para contextualizar, Bianca, para quem ainda não tem esses números, o coração é o que mais mata no mundo, disparado. De cada 3 pessoas, uma vai morrer por problema cardiovascular. Sendo que os grandes vilões aí são o infarto e o AVC, né, que é o famoso derrame. Como o Navarro já falou muito bem lá no início do nosso bate-papo, talvez o game changer aí, o que vai fazer mudar essa realidade da cardiologia, realmente é a prevenção. Prevenção bem feita, né? Acompanhada por pessoas que gostam e fazem isso baseado nas evidências científicas que a gente tem. O que a gente percebeu na pandemia? Essas causas de óbito continuaram acontecendo, só que aumentaram mais do que a gente tinha antes da pandemia. Por quê? Porque muitos pacientes que começavam com sintomas de uma dor no peito, que poderia ser infarto, ou mesmo alguma alteração neurológica ou motora que podia ser relacionada a um AVC, por medo de comparecer aos hospitais, não iam buscar atendimento e acabavam apresentando uma morte em casa, sem mesmo chegar a ter uma assistência médica. Então, falando de atendimento em setores de cardiologia de porta aberta, ou seja, em pronto atendimentos, a gente percebeu uma redução drástica no número de atendimentos, 70% da média de cateterismos que aconteciam no Dante Pazanese, o hospital que eu faço parte há mais de 10 anos, deixaram de acontecer justamente por deixarem de buscar ajuda. E no consultório não foi diferente, né? Durante muito tempo os consultórios ficaram fechados de fato, a gente chegou a ter um período em que conseguia fazer sim telemedicina, teleconsulta, sem conseguir ver o paciente presencialmente, mas ajudar. Mas muitos pacientes já chegavam com a gente automedicados. E voltando ao tema de segurança do paciente, em que é super contraditório, a gente está pensando na nossa saúde e ao mesmo tempo a gente está se automedicando, foi o que a gente mais viu. Eu, pelo menos, me surpreendi várias vezes com pacientes que já chegavam com manifestações adversas de diversos suplementos e medicamentos que eles estavam tomando, com medo de ter Covid, ainda nem tinham tido. A gente entende que era algo novo, que todo mundo estava com muito receio, com muito medo de morrer, mas a gente, mesmo para epidemias, pandemias, a gente tem um processo que deve ser seguido. E foi isso que a gente vivenciou. Mudou demais mesmo, Bianca. E atualmente a gente já começa a ter um novo equilíbrio disso, as pessoas conseguindo buscar ajuda de uma forma mais segura e de uma forma mais adequada, sem se automedicando e negligenciando seus sintomas. Vamos lá, Navarro. Bacaníssima. Doutor Navarro, teremos um futuro promissor, um presente barra futuro promissor em relação à saúde, pensando nesse contexto da pandemia, tendo aí, né, esses 2 anos e meio com todas essas atribulações e agora tentando seguir em frente? Qual que é a sua opinião? Olha, sem dúvida, eu acho que o que o Diandro passou no consultório dele, eu também passei no meu, sem sombra de dúvida, no início da pandemia. Quando a telemedicina foi autorizada, eu consegui voltar a ter acesso aos meus pacientes, porque no primeiro ponto, né, vou pegar os primeiros 3 meses da pandemia, todo mundo ficou em casa, foi um lockdown bem intenso e meu consultório, que estava lotado por meses, zerou, ninguém mais ia numa consulta presencial. E pela telemedicina eu comecei a ter de volta esses pacientes. Então, primeiro ponto que o Diandro falou, e é verdade, automedicação bombou na pandemia.
com os protocolos X ou Y que estavam sendo considerados o que poderia ser usado. Do ponto de vista de suplementos de vitaminas, então, o que eu tinha de paciente, doutor Roberto, pelo amor de Deus, eu quero tomar zinco, quero tomar isso, quero tomar aquilo, pode, não pode, então foi, e muitos tomando por conta própria, em termos de automedicação, sem sombra de dúvida, isso foi um risco muito grande. E do ponto de vista de alimentação ou de impacto desse confinamento na saúde individual, foi brutal. Os pacientes, eu trabalho com foco em peso saudável, tenho pacientes com sobrepeso, obesos, pacientes que lutam para chegar num peso saudável. Muitos desses pacientes que estavam compensadinhos descompensaram legal na pandemia, porque tinha como o seu único aliado no momento para desestressar ou era a bebida alcoólica ou era a comida. E a comida não saudável, a comida que dá aquela felicidade momentânea, rica em açúcar, em gordura, para o cérebro ficar feliz. Eu acho que as pessoas pensaram, será, se eu for morrer, então eu vou morrer pelo menos feliz, comendo tudo que eu tenho pela frente. E tive, sim, uma boa parte de pacientes que descompensaram emocionalmente, fisicamente, e muitos, né, que não passaram comigo e que são pacientes de outras especialidades, como o doutor Dianto falou, deve ter descompensado coração, pressão, deixou de fazer seus exames. Então, foi uma fase bastante complicada. A segurança do paciente neste momento, né, vamos pegar primeiro o ano da pandemia, foi muito preocupante. E eu acho que daqui para frente, agora, não terminamos a pandemia, mas a gente já está numa fase de um possível controle melhor sobre ela. Eu acho que despertou um pouco a necessidade de voltar a se cuidar, porque a gente viu quanto a saúde do indivíduo, como estava na pandemia, impactando em risco. O obeso, o diabético, né? Aqueles fatores de risco assustaram. As pessoas que estavam morrendo no início eram mais vulneráveis, tinham uma saúde mais frágil, inclusive a própria obesidade, o diabetes descompensado. Então, muitas pessoas, eu acho que eu percebo que passaram a levar a medicina preventiva, a cuidar da saúde, agora com um pouco mais de ênfase, e falar, não, peraí, deixa eu me cuidar, deixa eu ver como é que está minha pressão, deixa eu meu diabetes, meu peso, né? Se tem, como é que eu estou em termos de risco na saúde. Então, acho que, por um lado, foi ruim, né? Ruim, assim, em termos de risco na saúde, né, a pandemia, mas agora está abrindo um leque de ser levado mais a fundo a medicina preventiva. Né? A necessidade de se cuidar não só para ficar bonito no espelho, mas porque se vier uma doença, você tem que estar preparado, a sua imunidade tem que estar legal, o seu peso tem que estar mais compatível, a sua alimentação tem que estar mais saudável, né? O seu mental tem que estar melhor, né? Para você ter mais resiliência nesse fator de estresse mental. Né? Então, acho que as pessoas estão buscando mais agora o yoga, a meditação, o médico que cuida da saúde preventiva, voltando nos seus médicos, pensando na prevenção. Então, eu acho que agora, daqui para frente, a tendência é que isso aumente. Né? Eu acho que essa onda que vai vir pela frente é cuidar da saúde geral mesmo. É manter saúde para viver melhor. Claro. Não, essa questão do autocuidado associado às doenças metabólicas que se integram, né? Que vem aquele sobrepeso, depois vem o diabetezinho, depois vem a hipertensãozinha, depois vem o colesterolzinho. Aquilo vai chamando, né? Uma coisa que uma vai chamando a outra. E olha que coincidência, né? Vocês mencionaram o autocuidado. E é a nossa próxima pauta. Eu, inclusive, escrevi um livro, que são, lá eu menciono os principais pilares da saúde integral. Vocês já falaram todos, doutores? E realmente, eu elenco aqui, eu trouxe 5 para a nossa conversa. São vários, mas muito já foi dito que realmente, né, nós temos que buscar um equilíbrio mental. E aí, trazendo a respiração, a gente acostumou, principalmente na pandemia, que eu acompanhei o pessoal do home office, o pessoal achando que, tudo bem viver esbaforido, aquela pessoa que trabalhava das 7 da manhã às 23 horas. Quantas vezes eu não recebi e-mail da mesma pessoa, às 7 da manhã e 23 horas? Aí eu checava lá os horários no dia seguinte, falava, meu Deus, a pessoa não parou de trabalhar. E claro, isso tem um impacto severo na nossa saúde mental. Muito se fala, né? Estamos agora num mês importante também com a temática de Setembro Amarelo, então a gente tem que realmente falar disso, né?
Alimentação consciente. Quanto que a gente não fala do pico glicêmico? Eu trabalho com alta performance também. Então, eu quero uma paçoca, depois eu quero uma bolachinha, depois um cappuccininho, depois... E aí aquilo vai subindo a glicemia e descendo com tudo. Aquele sono avassalador, aquela falta de vontade, né? Gente, nós precisamos de produtividade. E eu sempre pergunto, como é que você tá? Você tá com vigor? Tá bem? Ou você tá sempre bola murcha? Nós não nascemos para viver nessa constante de sempre na baixa. É ou não é, doutores? Então, isso é importante. Alimentação consciente, falamos aqui de peso corporal. Pouca gente sabe que para eu eliminar 1 quilo de gordura, 1 quilinho de gordura, eu preciso eliminar 7.000 calorias, mais até quase 8.000. São 20 horas caminhando de forma rápida. Então, olha como é desafiador emagrecer, minha gente. Então, antes de pedir ali um bifinho à parmegiana numa terça-feira, deixa para o domingo. Vai numa coisinha, né? Mais light, numa bela salada, um grelhadão. Funciona que é uma beleza. Tô colocando insights aqui para vocês depois, né? Eu tô dando a bola. Eu tô fazendo que nem... Eu tô deixando depois para o Neymar fazer o gol. E tô colocando alguns insights aqui. O movimento corporal, atividade física. A Organização Mundial da Saúde fez uma revisão do conceito de sedentarismo. Hoje, para indivíduos que passam boa parte do tempo sentados, trabalhando no computador, a indicação é até 300, pode ser até 300 minutos, é 1 hora por dia, 5 vezes por semana e não mais meia hora. Então, fiquem ligados aí, viu? Vamos parar de advogar em prol do sedentarismo. A gente tem que advogar em prol do movimento. A gente tem que movimentar. Tem gente que não levanta mais nem o braço, é ou não é? Outra coisa importante, boa postura, uma vida livre de dores. A gente vê o pessoal aqui no celular, ó, sempre em postura inadequada. É claro que isso vai trazer uma repercussão negativa. E quinto elemento, para fechar com chave de ouro, é o sono reparador. Quem não dorme bem não tem saúde, né? Então, os doutores aí, lógico, vão complementar. Eu sou fisiologista do exercício e eu defendo o sono como principal pilar. E aí fica uma pergunta para nossa audiência. Você acorda cansado ou cheio de energia? Se você acorda cansado, tem coisa errada aí, viu? Agora vamos lá, vamos abrir as portas para o conhecimento desses dois. Não, a Bianca já deu uma aula pra gente, Navarro. A gente está aqui escutando, ela falou um monte de coisa que enche os nossos olhos, assim. Eu estava reparando você também, Navarro. Ela ia falando e você ia vibrando junto, porque isso realmente é encantador, Bianca. A gente que busca vivenciar isso junto das nossas famílias, dos nossos amigos e dos nossos pacientes, quando a gente vê que outras pessoas compartilham dessa mesma energia, isso é encantador. Tem um livro que eu gosto demais, que reúne grande parte dos pilares que você citou, que ele é para o público geral que queira cuidar da sua saúde de uma maneira muito eficiente, visando a prevenção e até mesmo reversão de doenças crônicas, que na verdade são doenças relacionadas ao estilo de vida, que se chama Reverta. Esse livro é de um pesquisador, um cardiologista muito conhecido nos Estados Unidos, Dean Ornish, foi até citado agora pelo rei Charles, né, que não é mais príncipe, agora é rei. Ele fez um agradecimento especial ao Dean Ornish por tudo que ele representa para a prevenção, através do trabalho que ele tem de 3 décadas, estudando por que as pessoas adoecem, por que a gente tem pressão alta, diabetes, colesterol alterado, por que a gente infarta, tem câncer, demência. E os pilares principais que ele traz para a gente, você citou. Se movimente mais, ou seja, combata o sedentarismo. Coma melhor, então selecione melhor suas fontes de energia, o que te traz calorias dentro do que você precisa e que também seja rico em micronutrientes, ou seja, sais, minerais e vitaminas. Cuide da sua saúde mental. E por último, que é fantástico, é ame mais. Esse ame mais, ele engloba espiritualidade, ele engloba propósito, ele engloba um autoconhecimento do porquê você está aqui na Terra, com as pessoas que fazem parte do seu dia a dia, para você começar a nutrir relações que não sejam tóxicas, selecionar o ambiente em que você está. Se você está num ambiente que você não pode mudar, mas que você tente mudar as pessoas que estão ao seu redor, para que possam compartilhar mais momentos felizes do que de atrito no seu dia a dia de trabalho, onde quer que você esteja. Então ele fala desses 4 pilares que você conseguiu trazer para a gente aí de uma forma fantástica.
Que bacana. Não, realmente, essa parte do propósito e dos bons relacionamentos, eles devem ser incluídos mesmo. Isso é muito bacana. Agora, gente, essa pergunta é sério, viu? É bom que vocês compartilhem. Não sei se vocês já jantaram ou vão jantar, mas coloquem esse assunto na mesa. Gente, como é que a gente está acordando? Será que a gente está acordando cansado? Será que a gente está acordando cheio de vigor? Porque a gente tem que realmente colocar horários na nossa vida, começar a dormir mais cedo. Eu sempre falo, quer ter um metabolismo regulado? Todo mundo, quero! Quer ter energia? Quero! Então vamos começar dormindo antes das 10h30 da noite. E outra, hein? O reloginho, tocar às 6 da manhã também é uma beleza. Vai sofrer no começo, mas depois vai regular várias coisas. Imagina, durante o sono, a gente produz o hormônio da saciedade, né, doutores? A leptina, então aquela pessoa que tem aquela coisa de comer doce, como o doutor Navarro adora quando fala de alimentação. Eu já vejo que ele fica animadíssimo. Aí de fisiologia, porque eu amo fisiologia. Então tem muita coisa, o hormônio do crescimento, que é o que faz o restart global de todas as células, a recuperação, quer ter um músculo mais tonificado. Você tem que dormir, né, doutor? Agora, doutor Navarro, quero Por isso ouvir. quando você falou, ele me viu aqui, né, vibrando e concordando, porque é exatamente tudo que você falou, eu venho falando há muito tempo com meus pacientes. É essa questão de a gente ver os fatores desequilibradores da saúde. Então, a gente sabe, né? A gente sabia, mas não levava a sério. Eu acho que o que aconteceu é que a gente começou a ter necessidade de entender o quanto pode ser feito para que a doença não venha. Então, óbvio que o sedentarismo é um fator de risco tanto quanto um tabagismo. Que quem dorme mal, tem insônia crônica, vai ter mais doença cardiovascular, obesidade e demência. Que a má nutrição é porta de entrada para a maioria das doenças crônicas. Que se você não respeita seu ciclo circadiano, o teu relógio biológico, você vai contra a nossa fisiologia. Dormir muito tarde, acordar muito tarde é antifisiológico. Quem acorda com a luz do dia, se alimenta menos à noite, para não sobrecarregar o sistema digestório quando você está dormindo, você vai ter uma fisiologia muito, muito, muito mais respeitada. Então, eu acho que tudo que foi falado, esses pilares, e pior que eu cito 5 pilares na minha consulta também, coincidentemente, eu falo dos fatores equilibradores, estresse emocional, estresse físico, o estresse físico, que é dormir mal, poucas horas de repouso, a má alimentação, desequilíbrio nutricional. Na nutrologia, a gente usa o jargão que a gente não sabe, às vezes, quem é o pai da doença, mas a mãe da doença, mas o pai pode ter sido uma má nutrição. Então, desequilíbrio nutricional, desequilíbrio hormonal, que também é bem ruim para a nossa saúde, e toxinas ambientais, que às vezes a gente tem que ter menos exposição a contaminantes ambientais. Ao tabaco, ao agrotóxico, aos xenoestrógenos, e a gente tem que caprichar na nossa detoxificação, na nossa antioxidação. Então, são esses pilares que eu falo. E hoje a gente ainda tem, para poder complicar mais, a microbiota intestinal, hein? Que é o nosso segundo cérebro. Que sofre influência, que pode se tornar desbiótico, não só pela má alimentação, mas pelo estresse também. Então, olha isso. Se a gente não olhar isso todo, a gente não tem um indivíduo saudável. Doutores, que maravilha! E tudo isso eu acho que desemboca numa questão que outro dia eu falei esse termo, eu estava fazendo uma matéria para uma revista e a jornalista me fazendo algumas perguntas e eu falei, porque hoje, gente, eu falei exatamente do ciclo circadiano, que é o ritmo da natureza em relação ao nosso metabolismo. Então, o sol, ele vem cheio de... Você não vê um sol murcho. Se você tá vendo o sol, o cara estará brilhando. E assim é o nosso ritmo metabólico. Então, 6 da manhã vem, aí 7 da manhã vem um pico de cortisol. Todo mundo fala mal do cortisol, mas o cortisol é o nosso hormônio de ataque. A gente só tá vivo agora por causa do cortisol. Se não veio lá um dinossauro, oi, dinossaurinho. Ele ia ter me comido. O cortisol, opa, sebo nas canelas, deixa eu correr. E aí vem, meio-dia tem mais um pico de cortisol, aí você vai até 16 horas muito bem, aí você começa a pousar a nave. E eu tava contando para ela exatamente essa historinha do ciclo circadiano, que nós não somos noturnos por natureza, né? Se você for avaliar lá, vou numa savana, olhar de binóculos, não vou chegar perto, dos tigres e dos leões, você vai ver que eles têm ali o mesmo ritmo de dormir. As galinhas, eu falo, você quer aprender saúde? Vá para um galinheiro. Olhe as galinhas. O que elas comem fazendo exercício, já viu? Belezinha?
fazem tudo, elas andam, elas se preocupam com o ambiente, elas estão lá se cuidando, elas dormem cedo, acordam cedo. Eu adoro observar as galinhas, eu acho um estudo, assim, um case de sucesso, um benchmark. E aí eu tava falando com essa jornalista, a gente tava dando risada com esses meus exemplos, né? Sempre dou uns exemplos engraçados. E aí saiu, eu falei, porque nós vivemos em um processo de inversão metabólica. Nós estamos completamente como se você tirasse uma camiseta e vestisse a camiseta do avesso. Hoje nós estamos vivendo nesse formato do avesso. Então a gente precisa entender, mas eu acho que tem que colocar a bola no chão e falar: opa, eu tô assim, eu tô acordando sem energia, eu tô comendo doce pra caramba, né? O meu intestino não tá funcionando bem. E aí tem tudo, tem outras questões aí que são muito bem percebidas e falar, realmente eu preciso mudar. Eu acho que virar essa chave, ela é fundamental. E entender que nós não podemos viver nesse processo de inversão metabólica, que é o que realmente nos adoece. Sem dúvida, sem dúvida. Quer falar, Diandro? Pode, eu vou deixar você começar dessa vez, depois eu Tá dou bom. sequência, senão eu vou ficar roubando a sua vez todo o tempo aí, não pode, Não, né, deixa eu não. dar uma A sequenciazinha, gente mas bora já lá. tem o ritmo do Dr. Vamos Jean. lá, Tudo bem, vamos pode mudar me o levar, ritmo. aí na sequência. A gente num tempo muito curto, se a gente pegar a nossa genética, o que nós, como seres humanos, estamos vivendo há milhares de anos, e isso é o ambiente molda os nossos genes. Os nossos genes, eles apenas respondem ao que o ambiente está sendo proposto. Por isso que Darwin dizia que a gente se adapta, né? Não sei se está falando besteira de qual foi o estudioso que falou isso. Mas, enfim, os genes, eles definem tendências, mas quem molda o gene é o ambiente. Então, nós temos uma genética ainda que não foi modificada, porque se não se modifica um gene, para o gene se adaptar, são talvez séculos, não propriamente uma década. Então, nós temos todo esse mecanismo de homeostase, né, de equilíbrio, de funcionamento, do que a gente fazia vamos ser bonzinho, vamos pegar 1000 anos atrás, 2000 anos atrás. O que aconteceu no último século, nesses últimos 50 anos, vai? Vamos pegar uma explosão de fatores ambientais perigosíssimos para a nossa saúde. Primeiro, a contaminação ambiental é enorme. Comparada a um século atrás, hein? De 100 anos para cá, a gente contaminou o planeta pra caramba. Com agrotóxico, com aditivo, com a indústria da transformação que jogou no rio um monte de componente mercurial, xenoestrógenos, um monte de substância tóxica. Temos um mundo mais poluído. A indústria alimentícia nos brindou, entre aspas, com uma facilidade em comer, em dar para a gente o alimento pronto. A gente não corre atrás mais do alimento. O primitivo corria atrás da comida. Ela não vinha até ele porque não tinha disque quero comer. Não tinha supermercado, não tinha padaria. Então o homem corria para comer, ele gastava energia para buscar energia. Por isso que ele não tinha obesidade, talvez, tanto na primitividade. Hoje a gente tem uma oferta de alimentos com alta densidade calórica. Açúcar, espalhou no mundo. O pozinho branco mágico que deixa todo mundo feliz. Então a gente passou a ter muito mais oferta energética. Então a gente passou a ter a luz e o claro totalmente alterado. A gente está aqui conversando, eu estou com uma luz do meu lado. Tudo bem, isso aqui é pontual. Mas a gente também vai ter que evoluir, né, gente? Também a gente não pode ser tão inocente de achar que a gente vai viver como primitivo. Então tá, vou me socar no meio do mato, vou acordar com as galinhas. Não, a gente tem uma vida real. Na vida real, a gente pode sim acordar com o raiar do dia, sair, tomar um sol, fazer uma atividade física, né? E chegar no final do dia já mais relax. Hoje a gente trabalha muito à noite, tem gente que é, né, executivos que varam à noite. Então, o ciclo luz e escuridão não esquece, não existe mais. Né? A tela, o brilho da luzinha azul do celular, da televisão, né? Diminui a produção de melatonina. Então, você vai produzir melatonina como na hora de dormir, você está lá na frente de uma tela. Então, o mundo moderno está propiciando para a gente estresse. Estresse químico, estresse emocional. Eu acho que passamos por estresse emocional brutal agora com a pandemia. Achei que o mundo ia melhorar um pouquinho, mas estou um pouco decepcionado, porque a ganância continua a mesma, a poluição voltou como era antes. A gente viu aí em 2, 3 semanas de pandemia o céu ficar mais claro, a água ficar mais clara, mostrando para a gente, freiem, que alucinação é essa que vocês estão vivendo aí? Você quer mais para quê? Quer mais o quê? Sucesso todo mundo quer, profissional, dinheiro, não sejamos hipócritas, todo mundo quer esse sucesso. Mas espera aí, cuide da sua saúde. Reflita, medite, respire, acorde Vamos bem, pensar no durma alicerce. bem.
pensando no telhado. Eu acho que a gente tem que pensar no alicerce, exatamente. E, doutor, tem umas perguntinhas aqui, né? Agora o doutor Navarro, daqui a pouco a gente já vai para o doutor Diandro, mas só para fechar aqui com o doutor Navarro, tem muita gente aqui, a Ju, inclusive, que é uma amiga minha que está aqui, ela quer saber mais sobre o açúcar. Eu sempre falo, gente, é o seguinte, tem que maneirar muito no açúcar, porque o açúcar, ele dissolve músculo, bem que ele dissolve músculo, né? Ele é altamente catabólico e ele vai fazer um estrago ali no seu metabolismo, parte hormonal e tudo mais. E vai te dar esse pico glicêmico que vai te deixar a bola murcha. Fato. Sim. E aí, doutor, o que o senhor acha do açúcar? Tem algum açúcar melhor? Ou a gente vai partir para adoçante? Porque todo mundo aqui tá, né, muito aqui, rapidamente, assim, só para fechar essa questão do açúcar. O açúcar, o problema do açúcar é que ele é absorvido muito rápido no intestino, quer dizer, ele tem um índice glicêmico alto, ele entra como açúcar no sangue, como glicose rapidamente. O açúcar refinado, aquele tradicional branquinho, ainda vem com química, vem com trisilicado de alumínio, com cádmio. Refinado, para mim, é o pior dos alimentos. Qualquer alimento que fica branquinho, que passa para o refino, vale para a farinha, vale para o sal, vale para o açúcar. Já é o pior dos alimentos, tá? Mas o açúcar mascavo, açúcar de coco, ok, não tem química, mas pode comer à vontade? Não, porque esse pico glicêmico, esse pico insulinêmico, que é o grande vilão metabólico, muita glicose e muita insulina, ao mesmo tempo no seu sangue, depois que você ingeriu muito açúcar, né? E vale para as farinhas também, porque a gente acha que vira só glicose no sangue, o açúcar. Não, o amido também, né? Mas, enfim, vamos pensar no açúcar. O açúcar em alta concentração no sangue, ele é capaz de trazer estragos em proteínas estruturais dos nossos tecidos. A gente chama de glicação avançada. Então, esse processo de excesso de glicose dentro dos nossos vasos sanguíneos, que estão irrigando todos os tecidos, é péssimo. A gente sabe que pico glicêmico e pico insulinêmico depois das refeições, frequentemente, não que você comeu um pouquinho, bem pontual, não sejamos também tão ativistas, mas o dia a dia com muito açúcar é, para mim, uma porta de entrada para diabetes, obesidade, demências, alterações neurológicas. Então, se a gente pensar em açúcar, se eu tiver que escolher um açúcar, eu vou comer um pouquinho, eu ficaria com mascavo, com açúcar de coco, porque eles não têm só glicose, não são só sacarose, eles têm zinco, têm algumas vitaminas do grupo B. Então, eu não me preocupo só com quantas calorias meu paciente ingere, eu me preocupo com quantos nutrientes ele ingere. Não é quanto você comeu de calorias hoje. Senão você pega um refrigerante zero, que não tem caloria nenhuma, mas o que ele tem de nutriente? Zero nutriente. Então, o açúcar, eu não acho legal o açúcar em si, muito açúcar. Se tiver que escolher, escolheria esses, tá? Mas eu prefiro hoje a talmatina, que é um adoçante mais natural, é uma proteína encontrada numa fruta africana, caríssimo, não temos em grande escala, você vai encontrar isso em exceção em algumas lojas que vendem suplemento, algumas farmácias. A talmatina é caríssima, mas ela é perfeitamente metabolizada, tem gosto doce e não gera pico glicêmico. Então, eu pensaria nisso e pensaria nos polióis, né? Dentro dos polióis, que é o eritritol, xilitol. Só que esses polióis que adoçam, eles podem, para quem tem intestino irritável, não ser muito legal. Não, para mim não é legal. Eles se fermentam. Então, aí depende da tolerância de cada um. Mas o eritritol, em pequena quantidade, se você vai introduzindo aos pouquinhos, tem estudos mostrando benefícios na microbiota, com pequena quantidade. Tá? E adoçante artificial estão condenados, infelizmente, porque eles alteram a microbiota, então não são saudáveis. Vamos ingerir um aspartame. Não. Adoçante artificial, eu não acho que nenhum é saudável. Então, ficaria com alguns polióis e talvez aí alguns açúcares em quantidades baixas, né? E não doce toda hora, vou adoçar tudo, mesmo que seja mascavo, né? Tem pacientes que falam, mas é mascavo, é saudável. Gente, do remédio para o veneno é dose. É dose. Então, vamos pensar que açúcar em excesso é péssimo. Não acho interessante. E, doutor, e a estévia? Só para a gente fechar e já passar a bola para o doutor Diandro. Tá, a estévia, o que a gente tem que pensar? Quando uma substância entra no nosso corpo, ela precisa ser metabolizada. O que é metabolizado? Um destino final. Concorda? Vale para medicamento. Quando você tem alguma substância que não consegue ser metabolizada e excretada, ela se acumula. Então, qual é o grande problema dos adoçantes artificiais? Né? Eles não conseguem ser metabolizados 100% pela nossa microbiota, por exemplo. Então, esses produtos finais dessa metabolização incompleta não são saudáveis. Então, o esteviosídeo, que é o componente da estévia,
faltam ainda estudos que garantam que eles são bem metabolizados. Se a gente for olhar em literatura científica, você não encontra trabalho dizendo esteviosídeo pode. Então, eles também podem ser, só que talvez eles consigam ser metabolizados com mais eficiência. Então, eu diria que os adoçantes artificiais, né, ou menos químicos, talvez a stevia, é o que eu uso na minha vida pessoal. Eu uso stevia. Sim, eu também. Eu uso stevia e uso um pouco do eritritol. É o que eu uso. Açúcar tradicional, açúcar aqui em casa geralmente não entra. Mas, né, por isso que os adoçantes artificiais estão sendo condenados. Então, o que a gente sugere? Ah, mas eu não abro mão de adoçante artificial. Vamos pensar na população que não abre mão de nada? Que tudo que você fala não acredita? Então, dou um conselho, faça rotatividade. Ah, eu vou usar um dia esse adoçante, no outro dia usar outro, para não sobrecarregar as vias de eliminação. Com um tipo só não é legal. Mas eu não recomendo adoçante artificial. Ficaria com stevia e um eritritol, no máximo um xilitolzinho da vida aí. Beleza, agora o doutor Diandro, né, para fazer as considerações finais dele também. Desculpa, doutor, mas esse tema de nutrição, doutor Diandro, a gente fica maluco mesmo, né? Não, tem muita coisa legal. A gente vai se envolvendo aí no bate-papo, muita pergunta interessante, muitos participando aqui, mostrando um pouquinho da angústia deles de não conseguir dormir muito bem, de não conseguir cuidar da saúde mental. Pessoal, a primeira coisa que tem que ter em mente é que a gente não deve carregar essa angústia com a gente, porque todos nós passamos por dificuldade. Não é pelo fato de estarmos os três aqui falando sobre saúde e segurança do paciente que os três não enfrentem problemas, que não tenham que se adaptar a adversidades. O maior diferencial de tudo isso, pessoal, pelo que a gente tem de pesquisa, é o enfrentamento. É como você está diante dessas adversidades. Se você simplesmente está diante de uma situação como essa que eu acabei de citar, que eu li, que alguém escreveu. Poxa, eu estou fazendo tudo errado. Moro sozinha, durmo tarde, não consigo fazer atividade física. Você vai só acumular sentimentos de culpa que geram um estresse muito grande e às vezes pode chegar numa situação crítica, que é a pior das fases que a gente pode ter, que é pelo Martin Seligman, que é o pai da psicologia positiva, ele chama de teoria do desamparo aprendido, que é quando você chega à conclusão de que, putz, não tem mais nada para você fazer, que você não tem mais saída. Isso é péssimo. Isso é o que mais traz malefícios para a saúde. Por que é importante a gente estar ligado nisso? Todos nós, pessoal, devemos cuidar da nossa saúde mental. Desde 2017, o Navarro estava conversando com a gente um pouquinho antes sobre as características do cardiologista. Eu confesso para vocês que dentro da cardiologia, nós temos profissionais muito céticos, que não costumam abrir muito a cabeça para a espiritualidade, para a importância de você ter um propósito de vida, mas isso está mudando. Por quê? Em 2017, os americanos lançaram um statement dizendo que todos nós, devemos ter pelo menos de 10 a 15 minutos de cuidado com a nossa saúde mental diariamente. Para higiene mental. É aquele tempinho que você vai tirar para esvaziar sua mente, estar presente no que você está falando, estar na sua refeição ali mais consciente. Você estar fazendo algo que você goste, um hobby, tocando um instrumento, mas se deliciando com aquele momento. Sair do automático, de que você acorda já sabendo que você tem que se arrumar para ir para o trabalho, no carro você já está olhando e-mail no seu celular, no almoço você está respondendo mais e-mail. Isso aí é totalmente deletério. Então, vamos buscar esses 15 minutinhos de saúde mental, que já é um bom começo para quem está angustiado. Não se sinta abandonado. Você vai conseguir mudar hábitos. O segredo de tudo isso que a gente está falando é hábito, e que a gente consegue mudar aos poucos. Mudanças radicais são difíceis da gente conseguir garantir o engajamento, mas o Navarro estava falando do exemplo do açúcar. Se você consegue mudar, você já é aquele cara que come açúcar refinado todo dia, mas você já consegue ir para uma opção melhor, depois gradativamente melhorando, pode ser que você chegue um dia a ser aquele apreciador de um cafezinho sem colocar nada, sem adoçante, sem açúcar, mas é um passo de cada vez. Por que eu estou fazendo esse alerta aqui para encerrar, Bianca, a minha fala desse momento sobre a saúde mental? Porque eu quero trazer mais um dado que eu acho importantíssimo que todo mundo saiba e que, se não sabe ainda, comece a repassar para seu vizinho, para os seus familiares e amigos. O peso que estresse e ansiedade tem para a gente ter um primeiro infarto é igual ao do cigarro. A gente tem um estudo que chama Interheart, um estudo que levou
que envolveu mais de 52 países no mundo inteiro. A gente teve a oportunidade de aqui no Brasil participar, tendo o Dante Pazanese como nosso centro coordenador. E o objetivo desse estudo era descobrir por que a gente infarta. Por que alguém que nunca teve um infarto vai ter um primeiro infarto? Eu vou trazer aqui para vocês os fatores que são responsáveis por 90% de todos os casos de primeiro infarto. Ou seja, se a gente conseguisse controlar os 8 fatores que eu vou falar aqui agora, 90% dos infartos não aconteceriam mais, Bianca. Quais são eles? Colesterol de qualidade ruim. Estou falando mais de qualidade do que de quantidade, porque é a qualidade que importa para a gente, principalmente. Depois disso, o tabagismo, que todo mundo já conhece muito bem. E empatado com o tabagismo, ali, empate técnico, estresse e ansiedade. Estresse, ansiedade e depressão, porque posteriormente foi associado ao estudo também a análise de depressão. Depois vem os outros que já são conhecidos, pressão alta, obesidade central, aquela obesidade visceral, sedentarismo, e temos fatores protetores. Quais são? Uma dieta rica em frutas, verduras e legumes, ou seja, uma dieta rica em vegetais. Atividade física também é protetor. E eu acredito que eu tenha contemplado os 8. Então, se a gente tomasse conta desses 8 fatores que eu citei, de cada 10 infartos que estão acontecendo nesse momento em algum lugar do Brasil, 9 não estariam acontecendo. Um seria inevitável, porque a gente não consegue controlar tudo. Por exemplo, envelhecimento, idade, sexo, a gente não consegue controlar. Mas esses fatores modificáveis estão na palma da nossa mão para fazer a prevenção. Estresse e ansiedade, mesmo peso do cigarro. Pessoal, vamos cuidar da saúde mental. É isso aí, a transformação por meio de novas atitudes. E aí a gente pode chamar atitude de hábito. Perfeito, gente. Olha, eu tenho 2 perguntinhas aqui rápidas para vocês, tá? Só que a gente, como a live cai daqui 9 minutos, a gente acabou falando um pouquinho mais, como sempre, a gente vai ser mais pragmático. Vamos lá. Eu vou fazer uma para cada um, tá? Vamos lá. Aí vocês decidam quem vai responder. Depois da pandemia, vocês perceberam que o número de pacientes em suas áreas aumentaram? Chegou mais gente ou não? Como é que foi isso? Teve um aumento de pacientes? É bom que os 2 respondam, né? Porque são áreas Sem dúvida. diferentes. Da minha parte, começando aqui então, Navarro, vou começar dessa vez. Na cardiologia aumentou muito, muito. Por quê? Porque o próprio Covid também influenciou a saúde cardiovascular, né, com miocardites, com infartos, com fenômenos embólicos, né, que é, por exemplo, aquele TEP, tromboembolia pulmonar, foi algo que aconteceu com uma frequência maior e também passou a ser mais valorizado. E também para retorno às atividades físicas. Muitas pessoas ficaram sedentárias, né, como a maioria de nós, nesse período de pandemia mais crítico, e resolveram então retomar suas atividades e de forma, falando mais uma vez de segurança do paciente, né, muitos perceberam que era necessário ter uma avaliação cardiológica antes de retomar a atividade depois de um grande período de sedentarismo. Então, na minha área, sem dúvida nenhuma, aumentou demais a procura pelo atendimento cardiológico. E, doutor Diandro, só para fechar, aumentou mais no presencial ou no formato online, teleconsulta? Os 2, porque quebrou um pouquinho daquele preconceito que existia com a teleconsulta, sabe, Bianca? A gente sabe que algumas coisas não vão conseguir ser muito bem avaliadas sem o toque, sem a presença, sem estar ali, sentir, né? Mas muitas coisas a gente consegue sim trazer de benefício para o paciente com um bate-papo como esse que a gente está tendo agora. Por exemplo, esse bate-papo que a gente está tendo aqui, para mim, ele é de utilidade pública, né? Em termos de saúde, é algo que eu estou adorando participar e tenho certeza que muitas consultas precisam disso que a gente acabou de falar. Então, sem dúvida nenhuma, nos 2 pilares, tanto no presencial quanto à distância, a procura aumentou bastante. Legal. E o doutor Navarro aumentou? E se aumentou, presencial ou online? Aumentou, sim, tanto o presencial, a minha realidade é meio a meio. Hoje eu tenho metade dos meus pacientes em teleconsulta e atendo pacientes do Brasil inteiro. Brasileiros que moram fora do Brasil, eu atendo. Eu acho que no auge aí da pandemia, ano passado, vamos pegar 2021, eu atendi gente de tudo quanto é canto. É óbvio, né? Não na urgência que o doutor Giando falou, é óbvio, né?
algumas especialidades você precisa estar ali do lado, precisa medir a pressão, você precisa ter um exame físico. Mas em termos de prevenção, de falar, puxa, me ajuda, pede exames, vê como eu tô, me orienta a parte alimentar, me orienta se eu preciso suplementar alguma coisa. E isso dá para fazer sim, né? Eu peço exames e consigo avaliar. Então hoje minha realidade é meio a meio, em termos de... A telemedicina também concordo. A gente como médico também já tinha muito preconceito, porque a gente tem um medo da vulgarização, de ser usado de maneira inadequada, mas usado de maneira ética, de maneira correta, é sim uma evolução, a gente ter acesso a levar a saúde para quem não está presencialmente com a gente, através de uma informação que você dá, isso já pode trazer benefícios. Então, isso é uma realidade hoje, para mim, meio a meio, e aumentou, sim, a procura de pessoas querendo cuidar da saúde. É que depende do público um pouquinho, só para fechar o raciocínio, tá? Existem pessoas mais novas, jovenzinhas, adolescentes, que estão atrás de suplementos ou através de dietas, por um puro, mais pela questão estética mesmo, para ficar bonita, para a barriga ficar chapada, para, né, ficar bacana no vídeo. E tem um público que já passou dessa fase, está pensando em saúde, fala, não, peraí, eu já não estou mais com 15, 16, nem 20 anos. Eu já passei dos 30, já passei dos 40, já passei dos 50, e estou vendo que a minha saúde está indo para o brejo, eu estou estressado, estou dormindo mal, eu estou ganhando peso, estou obeso, estou fadigado, acordo mal, libido baixa, tenho dor e tudo quanto é quanto. Né? Esse paciente, às vezes, ele fala, meu, eu preciso de ajuda. Aí, às vezes, ele vai e ser atendido em 10 minutos com foco só na doença e ele sai frustrado. Ele fala, não, peraí, mal conversou, já me deu um remedinho, já saiu, então, peraí, eu quero ver mais. Então, esse público me procura muito. Meu público é muito a partir dos 30, né? Eu olho até meus seguidores, dos 35 aos 55 anos, 70% de quem me segue em rede social. E na minha consulta presencial, eu tenho desde, sim, um adolescente que a mãe leva para poder fazer um check-up nutrológico, né? Até senhoras de 80 anos. E eu, só para encerrar, que eu sei que está terminando, mas esse relato eu gosto de falar, eu não vou falar nome por ética, tá? Para entender que em qualquer fase da vida, você muda a sua saúde quando você deseja. Tive uma senhorinha que me procurou aos 82 anos de idade, tá? Com sobrepeso, diabética, já, né, não tinha muita doença, não, porque ela gostava de se cuidar, né? Tinha uma hipertensão leve, alguma coisa nesse sentido. Mas e quis procurar a medicina preventiva. Me procurou e falou assim, doutor Roberto, eu vim aqui, mas minhas amigas estão zoando de mim. Estão dizendo o que eu vou querer fazer aos 82 anos de idade. Muita coisa. Essa minha paciente, ela conseguiu diminuir 8 quilos de gordura, muito central, melhorou massa muscular. Ela estava pré-diabética, os exames dela depois de 6 meses estavam controladinhos e ela também fez por onde? Porque era uma paciente disciplinada. Ela falava assim, doutor Roberto, tudo que você falar para mim eu vou fazer, viu? Tudo que você falar eu vou fazer. Eu vou melhorar minha alimentação, procurou um personal e começou a fazer atividade física. Esse relato eu gosto de dizer para mostrar a gente que não tem esse... Ah, não, já estou velho demais para fazer prevenção. Mentira, tá? E dá para sim, para ter qualidade de vida, longevidade... vigor mental, emocional. As pessoas precisam só de pedir ajuda, porque as pessoas às vezes não sabem para quem pede ajuda, né? Eu falo que o sucesso está escondidinho dentro da pessoa, você só precisa tirar ele e falar, tá aqui, ó, o caminho é esse. Se você desperta essa vontade no indivíduo, né, ele vai. Só não pode ir para as loucuras. Infelizmente, na minha área também tem muita loucura. Tem dietas loucas, tem profissionais irresponsáveis, infelizmente, né? Graças a Deus, a maioria é muito responsável. Mas tem os da moda, tem os que propõem o uso de hormônios sem qualquer critério, só para secar a barriga, ficar sarado. Esse é o lado perverso, né, da minha especialização, que é a nutrologia. E só 30% dos nutrólogos no Brasil são verdadeiramente nutrólogos com título de especialidade na área. 70% se vendem como nutrólogos, mas não são. Desculpa só falar isso, mas isso é um alerta que quem me segue sabe que eu cutuco. Fala, procure o profissional correto. Porque na minha área está uma bagunça geral. Mas, graças a Deus, vão ter sempre os profissionais responsáveis e os pacientes que sabem filtrar, né? Que entende quem é quem. Fala, opa, peraí, esse louquinho aqui não. Vamos lá naquele mais sensato. É isso, meu recado. Exato, exatamente. Nossa, doutores, quantas dicas, né, que vocês deram para os pacientes. Realmente foi uma live muito bacana. As pessoas interagiram, todo mundo aqui amando vocês, o que vocês disseram, as dicas, porque realmente são dicas seguras. São dicas
que induzem a consistência, a disciplina. É o famoso, né? Aquela famosa água mole em pedra dura, para que a gente tenha ali consistência e bons resultados. Falamos também da automedicação, que é um alerta muito importante, né? Além da automedicação, aquela autogestão da vida alheia, pegando esses exemplos dos blogueiros, que o doutor Navarro e o doutor Diandro também bem mencionaram. Como nós estamos aqui ao final, eu quero fazer um encerramento, depois eu vou passar a palavrinha final para todo mundo aqui, né? Eu quero agradecer em especial, gente, a AstraZeneca, a equipe da Farmacovigilância pela oportunidade, em especial o Sérgio Aguiar e o Bruno Chiacchia, que realmente interagiram bastante com a gente. Foram realmente reuniões maravilhosas. A gente está apaixonado, né, doutores, por esse time todo. Agradeço aos doutores maravilhosos, Diandro e doutor Navarro, pelo conhecimento compartilhado, a todos os envolvidos, e em especial quem? Ah, você que está nos assistindo, que ficou 1 hora aqui com a gente, muita gente maravilhosa passando, nossos amigos, queridos, familiares. Então, um grande abraço a todos, né? E agora passo a palavra final a vocês. Gente, um grande abraço a todos. Deixo aqui o meu bye-bye e até breve. E os doutores? Queria agradecer pelo convite, parabenizar a AstraZeneca, a farmacovigilância da AstraZeneca por esse belo evento que eles propiciaram a gente participar. Como eu falei antes, um evento que para mim é de utilidade pública, e agradecer principalmente pela oportunidade que me deram de conhecer aqui o Navarro e a Bianca, pessoas que compartilham de vários propósitos comigo. E já vou deixar aqui, Navarro, um convite para você não fugir de mim. Vou querer fazer uma live com você, porque pelo que eu pude perceber, a nossa sinergia em termos do que a gente acredita para a saúde. Vou falar para você, já fiz live com muita gente que tem o mesmo propósito em teoria, mas que, como você bem comentou, às vezes foge um pouquinho do que a gente sabe que é o correto e ideal e faz o que a gente não vê de valor correto com o máximo de transparência e ética para os pacientes. Eu percebi isso em você, percebo isso na Bianca e fico feliz de encontrar pessoas assim, quero estar sempre próximo de pessoas assim. Então tá aqui feito o convite para você, para a gente fazer uma outra live, porque ainda tem muita coisa legal para trazer para essa turma que acompanhou a gente até agora. Obrigado a todos vocês que estiveram durante essa 1 hora com a gente. Compartilhar e democratizar o conhecimento, é isso aí. E o doutor Navarro? Me emocionei aqui, Diana. Obrigado, viu, de ver um profissional da sua qualidade, com a sua formação, trazendo, né, essa vontade de ter essa visão geral sobre o paciente, né? Não só aquela coisa técnica, muito acadêmica. Também me surpreendi com você. Não vamos nos deixar, vamos fazer muita live junto. Tem o seu contato, a gente se fala pelo direct. Eu falo que é sempre um prazer a gente ver. Gente, eu vim de uma geração, estou formado há quase 30 anos. Eu falo de prevenção, falo de suplementação, me tornei nutrólogo já há quase 16 anos. Mas quando eu comecei a falar de prevenção, que eu fugia do ortodoxo como médico, a gente recebe muita chibatada. A gente foi visto com olhares de quem não estava falando uma linguagem acadêmica, né? E eu vislumbrava, quem sabe um dia, talvez lá na frente, a gente comece a ter essa necessidade de ter mais médicos, mais colegas engajados nessa medicina preventiva, que agora tem crescido, separando o joio do trigo. Fico feliz de você ter percebido isso em mim, viu, Diana? Obrigado. De saber que eu sou do que é novo, mas de maneira acadêmica também, né? Baseado em evidências, baseado no que é real. E agradecer pra caramba o convite que vocês me fizeram, pessoal, né? Eu conheci vários aqui, fizemos algumas reuniões antes, todos muito engajados, né? Agradeço a AstraZeneca por esse convite. Eu falo que a ferramenta que mais modifica é a informação. Então, todo o convite que eu recebo para levar informação em saúde me honra de saber que eu estou contribuindo e faço isso nas minhas lives toda terça-feira, né? Eu levo a informação sem qualquer interesse de ter o retorno em consulta, né? Para que as pessoas, porque nem todos podem pagar uma consulta, nem todos, e uma informaçãozinha deste tamanho que a pessoa compreende, fala, eu vou fazer isso, ela modifica a sua saúde. E o que essa live fez foi isso, levar informação em saúde, em segurança do paciente, e me senti muito honrado de ter sido convidado, né, pela AstraZeneca para estar aqui com vocês. E conheci só pessoas do bem, conheci a Bianca, que também, Bianca, vamos trocar figurinha, viu? Não nos abandone também, tá não legal? Vamos...
Tem Trio muito Parada projeto Dura, legal. Olha, a gente pode fazer tantos projetos juntos, tanto com o Diandro quanto com a Bianca, que a gente pode levar muita informação bacana para as pessoas. Agradeço de coração, muita gratidão por ter participado dessa live. Que coisa boa, energia boa. Doutores, muito obrigada mais uma vez. Audiência maravilhosa mais uma vez. Time do Faz Bem, nossa, muito obrigada. E a AstraZeneca. E nos vemos em próximos encontros. Com certeza estaremos aí com vocês conectados. Uma ótima noite a todos, um bom sono e vamos colocar em prática tudo, ou quase tudo, que nós falamos. Ficamos aí à disposição e mais uma vez, um abraço a todos. Fiquem bem. Obrigado. Até. Fiquem com Deus.